quais são os próximos passos e quanto tempo você acredita que a lei, efetivamente, ela entre em prática? Primeiro eu vou passar um número que é assustador, né? Em 2012, o professor Marcos Sintra fez um cálculo na GV que indicou que a cidade de São Paulo queima, torra, gasta 48 bilhões de reais todos os anos com os congestionamentos. Então, se eu sei e trago e atualizo esse número, eu vou dizer para a cidade de São Paulo que todas as receitas que são produzidas pelo município de São Paulo são menores do que a gente gasta com a deseconomia do trânsito. Por isso, um esforço tão grande para diminuí-lo. E diminuir trânsito não é fazer mais avenida, porque normalmente a gente imagina que, se tem trânsito, vamos abrir mais uma faixa, vamos abrir mais uma ponte, vamos fazer mais uma grande avenida ou mais uma rua. Não é. É você planejar a não circulação. Então, o projeto nasce muito voltado para isso. Como eu exijo menos infraestrutura para ter mais resultado econômico com a riqueza que a cidade produz. Então, quais as próximas fases, né? E qual a minha expectativa? Eu tenho a expectativa que a legislação deve ser aprovada ou no final desse ano ou no primeiro semestre do ano que vem. Acredito fielmente que este tema estará no debate eleitoral. Dificilmente qualquer um dos candidatos a prefeito da cidade não terá como desafio apresentar fórmulas para a solução dos problemas que a cidade tem, que não sejam mais, vou abrir mais avenidas, vou fazer mais viadutos, vou fazer mais pontes, vou fazer mais túneis. Porque isso, nos últimos 100 anos, todos os prefeitos que passaram por aqui anunciaram. Vou fazer mais metrô, vou fazer mais corredor. Sem dúvida nenhuma, o investimento no transporte público coletivo é o mais importante de todos esses. Mas a gente está falando de um novo modelo de cidade, de um novo modelo econômico e uma nova relação de trabalho. Então, eu acredito, que a gente tem condições de, com diálogos como esse, gerando uma massa crítica que chegue nos ouvidos do prefeito e da equipe que o cerca, do secretário da Fazenda, do secretário de Governo, do secretário de Inovação, e, portanto, você vai criando um ambiente. A cidade precisa de uma política pública com este modelo de intervenção, com esses benefícios, esses incentivos e essa captura de riqueza que hoje, como falei para vocês, a gente queima todos os anos mais de 50 bilhões de reais para os nossos congestionamentos. Não está na hora de, inteligentemente, a gente capturar essa riqueza e traduzi-la numa melhora de cidade? Então, acredito que a gente tem condições de votar. Se essa massa crítica positiva e favorável ao projeto se consolidar, até o final desse ano. Caso contrário, eu acredito que a gente terá o primeiro semestre do ano que vem para fazer isso com muito vigor. E estaremos na pauta do processo eleitoral da cidade. Dificilmente o prefeito que não vai tratar no seu programa de governo qual a tecnologia que utilizará para melhorar a cidade. E a gente trata de uma aqui. Uma das tecnologias que, de fato, melhora a cidade, porque reduzem as distâncias. Ou melhor, eliminam as distâncias e a necessidade de se deslocar. Então, para ser muito objetivo, eu acredito que até o final do primeiro semestre do ano que vem a gente tem a lei. Acredito que este tema estará inserido no segundo semestre, quando acontece a eleição, e acredito que as primeiras respostas da lei em vigor e dando condições para tanto empregador como empregado, como a cidade de São Paulo, já começar a sentir a diferença a partir de 2021. Então, a gente tem o período de aprovação, o período de debate e aprovação em segunda, que é essa massa crítica que eu falo que tem que apoiar de maneira vigorosa o processo, o projeto. Depois a gente tem uma fase de diálogo entre os candidatos, à medida que se a gente tiver uma lei aprovada é a fórmula de implantação, e sem dúvida nenhuma, a partir de 2021, muitas das empresas já estarão habilitadas, já tendo os benefícios, e muitos dos trabalhadores já estarão também podendo contemplar os benefícios que a própria legislação que a gente está apresentando sugere. Uma questão, né, que eu gostaria de reforçar que você comentou é sobre a competitividade que você traz para a cidade de São Paulo a nível de geração de emprego. Eu acho que, no caso específico de teleserviço, você vai trazer de novo, essa eu acho que é na iniciativa de trazer de novo a indústria para São Paulo.
Mas aí eu queria que você comparasse duas coisas. Da onde vieram os estudos que vocês fizeram, né? Quais foram os países que vocês chegaram a comparar, né? Para ter um modelo, né? E quanto tempo você acha que demora para o resto do país seguir a mesma iniciativa? A gente utilizou bases comparativas de mais de uma dezena de países, né? Então, não dava países e cidades, né? Então, então, a gente utilizou o Canadá, utilizamos parte dos Estados Unidos, ao utilizar a Europa, utilizamos França, utilizamos a Alemanha, ao utilizar a Ásia, utilizamos Tóquio, e também utilizamos Osaka, portanto, utilizamos Japão, utilizamos também um pouco de China, então não dava para você não percorrer, utilizamos Índia, então não dava para você não percorrer diversos países / cidades metrópoles, então a gente precisava fazer isso para ter base comparativa. Então, de tudo que a gente conseguiu investigar, foi se verificando que quando a renda média é menor, o impacto positivo na redução dos deslocamentos é muito maior. E vou explicar por quê. Hoje, a família com renda média consome 38% dessa renda da família com a casa, a moradia, 18%, pouco mais de 18% com o transporte e um pouco menos de 17% com a alimentação. Então, a gente pode dizer que entre a localidade onde a casa foi e o transporte, a gente está consumindo mais de 50% da renda das famílias. Então, quando você consegue tirar o elemento transporte, a gente aplica nesta família um efeito muito positivo. Portanto, de todas as leituras técnicas que fizemos, das análises comparativas, para São Paulo e para o Brasil, o resultado pode ser melhor do que diversos que já se apresentaram no mundo, por esse recorte do quanto consome transporte da renda das famílias. Muitas vezes as pessoas não têm noção, mas aquele desconto de 6% que é feito do trabalhador na folha de pagamento para pagar o transporte, que tem-se a impressão que é o patrão que paga o transporte, o patrão divide com o trabalhador o custo do transporte. Mas na cidade de São Paulo, a gente tem mais 4 bilhões de reais que são pagos pela própria sociedade, não necessariamente que é aquela que é transportada em forma de subsídio. Então, a gente está falando de 18% que é pago pela família, mais 4 bilhões que é pago pela cidade em forma de subsídio. Então, o custo do transporte em São Paulo é algo fora do comum. E aqui a gente está falando de não gerar transporte. Então, esta capacidade de capturar uma riqueza, que é fundamental para um novo desenvolvimento, porque quando a gente olha os 4 bilhões que são gastos em subsídio de transporte público coletivo, a gente enxerga que a gente não investe isso nem em saúde e em educação, quando é investimento de fato, quando não é verbas de custeio. Então, a gente está gastando mais com transporte do que com o investimento na saúde e na educação do setor público. Então, todas as nossas investigações apontam para uma mudança radical ao implantar um programa de ampliação vigorosa de tecnologia associada ao trabalho à distância, ao trabalho remoto. Essa é uma questão fundamental. Então, todas as evidências que foram trazidas a essa mesa de 2 anos de estudo, com técnicos da Sobrad, técnicos ambientais, como o pessoal do WRI, porque aqui a gente foi buscar também um pouco de cada um daqueles que discute cidade. Eu tive, no começo do ano passado, no WF, Encontro Mundial de Metrópoles, patrocinado pela ONU, para a gente entender, organizado pela ONU, para a gente entender o que o mundo está pensando disso. E aí lá você percebe o quanto a gente está atrasado, o quanto economias de metrópoles já vêm tratando isso como uma questão casual. Tem que ter, não é? Você tem que incentivar. Você está obrigado a ter parte dos seus trabalhadores já no sistema remoto. Ele vem 2, 3 vezes por semana. Quando vem? Então, é algo absolutamente normal. Quais são as metrópoles que estão mais adiantadas que a gente, que tem o mesmo caos de trânsito, por exemplo? Esse que é o detalhe, né? Todas elas são metrópoles muito mais ricas do que a gente. Né? Então, quando a gente olha para o Canadá vai apresentar 2, 3 metrópoles que, de fato, avançaram muito. Quando a gente olha para a Europa, a Alemanha vai apresentar 2, 3 metrópoles também que avançaram muito. Quando a gente olha para a Itália, em algumas cidades, conseguiu,
porque algumas empresas colocaram na base da sua operação este processo, porque muitas vezes são empresas que startam esse processo e se antecipam. Então, a gente tem que também olhar, tem cidades no mundo que 2, 3 empresas são grandes empregadores e geram aquilo que a gente diz, a moda daquela cidade, ou geram o comportamento. Então, está claro para a gente, a Alemanha faz com muita eficiência isso. A Inglaterra também faz com certa eficiência, embora tenha conseguido, a partir de Londres, gerar uma capacidade de circulação, de mobilidade bastante inteligente ao impor o pedágio urbano. Então, aqui a gente está tratando de um problema brasileiro e, portanto, um problema que as cidades brasileiras e as cidades latinas têm em larga escala, né? Então a gente poderia comparar São Paulo com Bogotá, mas Bogotá não vem utilizando o sistema de teletrabalho, trabalho remoto, como poderia utilizar. A gente poderia comparar com as cidades chinesas e as cidades japonesas e cidades asiáticas. Então, essas estão já na nossa frente. Então, quando a gente olha para o mundo asiático já tem um volume mais significativo, mas também tem, por conta de um crescimento no investimento de transporte coletivo, respostas dadas num curto espaço de tempo que nós não demos. Então, quando a gente olha para a Coreia conseguiu dar respostas vigorosas e funcionais, mas oferecendo mais transporte público na concorrência com o transporte individual, sempre pensando que a gente tem um conjunto de tarefas a enfrentar, e uma delas, quando a gente trata dos grandes congestionamentos e da deseconomia que o trânsito da cidade gera, que ainda a gente tem muito a fazer com o transporte público. Então, como a gente não consegue oferecer transporte público para essas pessoas com qualidade serem transportadas, agora sim, e aí é essa a questão fundamental, as regras de teletrabalho, os investimentos de trabalho remoto, coworking na periferia, os home base na periferia. Aqui a gente está trabalhando com um conceito muito importante, que é o setor da construção civil, residencial, produziu da década de 80 para a década de 90, para os anos 2000, diversos edifícios condomínios clube, que geraram muito metro quadrado comum para pouquíssima atividade nesse momento. Esses condomínios passam a gerar, e olha onde isso chega, passa a gerar um custo condominial altíssimo, hoje de difícil pagamento dos próprios moradores. O que o projeto alcança? Ele alcança a transformação de parte destes espaços comuns só do condomínio em espaços de home base. Então, a gente vai poder ter transformações de espaços na periferia com incentivo urbanístico, incentivo fiscal, para que um salão de festa, que hoje serve exclusivamente para briga de condomínio anual, que não é mais assembleia de condomínio, vai servir para geração de riqueza, porque uma indústria química que tem 22 engenheiros a menos de 1 quilômetro daquele ponto, ao invés de deslocá-los lá da Zona Leste até a Zona Sul, no Jorubatuba, onde essa indústria química está, ele vai concentrá-los a 25 quilômetros ou a 30 quilômetros num home base. O que a gente está dizendo é que também há regras para você espacializar de maneira mais inteligente os empregados de grandes corporações, que estão concentrados no mesmo universo. Então, se ainda há uma pequena resistência por parte dos empregadores de terem o trabalho só na casa deste colaborador, a gente também pensou em sistemas que estejam no meio disso. Então, home base, os coworkings na periferia, e por isso a gente foi tratar também uma fórmula de espacialização, de regionalização mais eficiente para esses colaboradores. Então, foi esse o esforço realizado nesses quase 3 anos de debate, apresentação e tramitação do projeto, sempre lembrando que a gente não se inspirou em uma metrópole. O que a gente fez foi um grande esforço de compreensão de como as cidades no mundo estavam trabalhando, em especial as metrópoles, aquelas que têm renda per capita muito superior à nossa, aquelas que têm instrução muito superior à nossa, que, portanto, é mais fácil você oferecer um sistema como esse, ou uma lógica como essa, mas também fomos investigar outras metrópoles, outras cidades,
E aí, acho que a Coreia serve muito de exemplo para isso, as cidades japonesas e chinesas também servem para isso, que já utilizam muito, mas ganharam muito poder de educação nos últimos 30 anos, então, atraso que a gente ainda tem aqui. E também continuamos a investigar as cidades que nada fizeram, e que estão investindo mais em viário, na contramão do que o mundo está fazendo.